filósofo inglês do século XVII, John Locke, ele acreditava que o homem nascia como uma tábua rasa, como uma lousa em branco. Ele criou essa ideia para dizer que o homem nascia com uma inocência. O ser humano é inocente, dizia ele, o homem é inocente. O Jean-Jacques Rousseau, mais ou menos nessa mesma ideia, no século XVIII, ele vai dizer que o homem é bom por natureza. Ele começa então a dar os primeiros passos nessa filosofia humanista, colocando o homem antes de Deus. Uma das frases célebres do Jean-Jacques Rousseau é que o homem nasce bom e a sociedade é quem o corrompe. Então, essas ideias são, infelizmente, muito presentes no mundo de hoje, de que o homem, ele é um ser naturalmente bom, inocente, mas à medida que ele convive com a humanidade, com a sociedade que não é boa, ele se corrompe. E no início do século XIX, aí final do XVIII, início do XIX, começa a partir dessa influência humanista, da ideia de tirar Deus da vida e de colocar agora o homem no centro. Não só o homem, mas com toda aquela positividade, toda aquela euforia que estava tendo na humanidade por causa das descobertas científicas. Passou-se a crer que a humanidade ela caminharia agora para um caminho só de progresso. Pensou-se então que agora a humanidade encontrou o caminho para construir o paraíso aqui na Terra. Mas aí, meus queridos, veio um primeiro baque para aqueles que acreditavam assim. Em 1914, alguns 13, dizem 13, 14, inicia a Primeira Guerra Mundial, que vai durar aí até 1918. E essa Primeira Guerra Mundial é um baque para esta filosofia que achava que a humanidade agora, sem Deus e com a ciência e com as descobertas científicas, caminharia sempre para a prosperidade. A Primeira Guerra Mundial mostra que não era bem assim. Nessa Primeira Guerra Mundial, mais de 20 milhões de pessoas morreram entre civis e militares. Mas não bastou só isso. Quando o mundo mal estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial, em 1939, até 1945 veio a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Destas, possivelmente quase 20 milhões de civis inocentes. Claro que os soldados também não deixavam de ser inocentes, mas pelo menos eles estavam ali no fronte de batalha. E emergiu uma figura interessante da Segunda Guerra Mundial, que termina com a bomba atômica, mostrando então que o ser humano que estava desenvolvendo a ciência, estava agora no outro patamar de conhecimento, usa o seu conhecimento, usa a ciência para fazer o mal. E a bomba atômica é um símbolo de tudo isso, de como o homem pode pegar um conhecimento que é neutro, e transformá-lo a favor do mal. E na Segunda Guerra Mundial surge essa figura, conhecida de muitos, o Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele é um símbolo de perversidade, é um símbolo de impiedade, é um homem que foi responsável diretamente pela morte de 6 milhões de pessoas, judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, nos campos de concentração, porque ele se achava uma raça superior e estas inferiores. Hitler, de fato, foi um homem muito perverso, um homem impiedoso. Existe um filme que conta um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, chamado A Lista de Schindler, não sei se vocês já assistiram, e é uma história real baseada na vida do Oskar Schindler. Este homem que era católico de nascimento, este homem que era simpático ao nazismo, afinal de contas, se você não o fosse naquele período, você estaria fadado a ser morto. Mas esse homem, ele tocado por sua humanidade, ele era dono de fábricas, de indústrias, de armas inclusive. Esse homem então, para evitar a morte de 1.200 judeus que iriam para o campo de concentração de Auschwitz, um dos campos mais perversos, ele então convence um nazista de empregar essas pessoas na sua fábrica. E por causa dessa atitude do Schindler, que teve que inclusive usar parte da sua riqueza para subornar pessoas do partido nazista, enfim, ele salvou a vida destes 1.200 homens e mulheres. E quando a gente olha para a vida, olhando para a imagem deles dois aí, do Oskar Schindler e do Hitler,
certamente você pode chegar à conclusão de que Hitler está queimando no fogo do inferno. E talvez o Oscar Schindler não. Afinal de contas, ele foi melhor do que Hitler. Afinal de contas, ele salvou 1.200 pessoas. E aí, olhar para a figura deles dois e olhar para dentro de nós, talvez possa gerar no nosso coração um alívio e talvez uma ilusão de que não somos tão ruins quanto Hitler, porque afinal de contas, de vez em quando nós ajudamos pessoas. Nós talvez nos assemelhamos mais ao Oscar Schindler. Mas vamos analisar um texto da palavra de Deus que vai nos mostrar a verdadeira natureza de quem somos. E hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens chamada de Mãos Vazias. Isso por causa do mês de outubro, né, que é o mês da Reforma Protestante. Então nós vamos expor nos próximos 3 domingos, eu e o reverendo Cláudio, sobre as doutrinas da graça. A Reforma Protestante, que tem como data simbólica o 31 de outubro, quando Martinho Lutero prega as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. E aí a gente resolve falar sobre as doutrinas da graça, porque elas, naquele momento, elas foram uma redescoberta na palavra de Deus. Redescobertas estas que impactaram a vida da Europa no século XVI e também impactam o mundo até hoje. E essas doutrinas da graça, elas foram elaboradas lá em 1618, 19, num sínodo chamado Sínodo de Dort, na Holanda, onde os calvinistas deram respostas a 5 pontos criados pelos arminianos. Na verdade, o tulipe, que vocês estão vendo aí, é uma resposta dos arminianos, tá? Na verdade, discípulos de Armínio naquela época. Então, chamado de remonstrantes. A igreja se reúne na Holanda para então refutar as 5 ideias principais, daquelas ideias arminianas, saindo então desse sínodo, várias resoluções que se resumem nas doutrinas da graça, chamado de tulipe. Abram a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 1,14, que deve estar aí para vocês, que a gente vai discutir então quais são, a princípio, essas cinco doutrinas da graça, né? A primeira é a depravação total. Depravação, deixa aí, Milane, por favor, aquela listinha das doutrinas da graça, volta. Então, a depravação total é a primeira que nós vamos estudar hoje à luz desse texto de Efésios 2. Então nós temos depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, irresistível graça e perseverança dos santos. Veremos todas elas neste mês. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 2, 1, 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Senhor Deus, bendito Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que já foi cantado aqui. Nós te pedimos agora que o Senhor possa acalmar o nosso coração, apesar das ansiedades relacionadas ao dia de hoje, as incertezas. Senhor, que o Senhor possa focar o nosso coração na Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa fazer no nosso coração morada, possa cair na terra do nosso coração e produzir frutos para Ti, Senhor. Me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, mas que eu seja usado pelo Teu Santo Espírito para falar a Tua Palavra em verdade e ela produza vida, ó Pai. Assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quais são os efeitos do pecado na natureza humana? A corrupção original impregnou de tal modo toda a sua natureza, que alcançou o seu espírito, mente, vontade, sentimentos e o próprio corpo. Vontade, sentimentos e o próprio corpo. Por isso que é total, por isso que chamamos de depravação total. Porque o pecado tocou em tudo, incapacitando a fazer qualquer coisa espiritualmente agradável a Deus. Quando falamos de depravação total, é sobre isso que estamos falando. Alguns podem chamar de pecado generalizante,
porque de fato ela afetou toda a natureza humana. Outros podem chamar de alienação total, ou seja, o homem está alienado de Deus de forma total. Ele é incapaz de produzir boas obras diante de Deus, ele é incapaz de ir até Deus por si mesmo. Os líderes da Reforma Protestante do século XVI, eles vão ter essa opinião inclusive referendada anteriormente pelo próprio Agostinho, no sentido de que o homem, ele é totalmente arruinado em seu estado natural, ele é totalmente separado da graça de Deus. Então, havia uma unanimidade em todos os reformadores sobre essa natureza humana, essa natureza que está caída, essa natureza que depende de um milagre para voltar à vida. À luz desse texto, nós vamos aprender algumas lições sobre o que a depravação total revela para nós. Primeiro, a depravação total revela que o homem está morto espiritualmente. Olha o que o texto diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está aqui falando do nosso estado espiritual antes de sermos alcançados por Deus. Ele está falando do nosso estado espiritual antes de nascermos de novo. Afinal de contas, o próprio Cristo diz para Nicodemos que era preciso nascer de novo. Nossa condição espiritual diante de Deus é de morte. E nós herdamos essa condição, meus queridos, de Adão, do primeiro homem. Adão representava a humanidade. O Pai, Deus, disse para ele, lá em Gênesis 2, 16, 17, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma sentença do Senhor, morte para a desobediência, e infelizmente o homem caiu. E a morte aqui, meus queridos, não era somente a morte física, porque afinal de contas ela não acontece instantaneamente na vida de Adão, mas ela passa a fazer parte da realidade da existência. Mas era também a morte no sentido espiritual, tanto que o homem é expulso do jardim logo então. E aí, Paulo vai dizer lá em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Somos filhos de Adão, herdamos a natureza pecaminosa, caída de Adão. Somos assim por natureza, mortos espiritualmente. Mas não somente isso, porque a palavra morte, a ideia da morte ali, ela dá uma ideia de morte física, morte espiritual e morte eterna. Estamos destinados à perdição. A imagem que muitos têm em relação a essa condição da natureza humana pós-queda, muitos cristãos têm, é de que, baseado inclusive nessa visão arminiana da salvação, católicos também pensam assim, tá? É que o homem não foi afetado totalmente na sua natureza pelo pecado. Para eles é como se o ser humano estivesse enfermo pelo pecado. É como se o ser humano estivesse, conforme a imagem que vocês verão aí, meio que se afogando nas águas, ou seja, a vida nele ainda. Jesus vem, joga algum salva-vida para ele, e aí ele tem o poder, o homem, porque o pecado não o matou, mas ele ainda está enfermo. Essa é a visão que não é a nossa, é óbvio. O homem então tem a capacidade de segurar no socorro, de segurar em Cristo. Por isso, meus irmãos, que os cultos arminianos, baseados nessa ideia, terminam sempre com um apelo ou tentando mexer com as emoções humanas para que eles sejam convertidos ou para que eles aceitem. Porque, de acordo com eles, o homem tem essa capacidade de aceitar a Cristo. Mas nós não cremos assim, porque a palavra de Deus é clara em relação a essa natureza humana. O homem não está enfermo, o homem está morto no fundo do mais profundo oceano. Ele está morto. Ele não está se debatendo nas águas, pedindo socorro. Ele não é capaz disso, porque ele está morto em seus delitos e pecados. A banda Ipona, que inclusive é aqui de Pernambuco, ela tem uma canção que chama Debaixo do Céu, e ela diz assim: não me movo, não me vejo, aliás não vejo nada, não me sinto, não respiro, e tenho as minhas mãos atadas. Essa é a condição. A 7 palmos debaixo do céu
é impossível de subir e levantar. Somente aquele que rasgou o véu tem o poder de me fazer viver e me salvar. Essa é a condição natural do ser humano diante de Deus. E aqui teve uma sacada muito grande do Rodolfo, se não me engano, o nome dele. Debaixo do céu é como se de fato nós estivéssemos a 7 palmos. Todos estamos mortos espiritualmente para Deus. Não somos capazes de dar um passo sequer na direção dele. Não somos capazes, meus queridos, nem de sequer de levantar a mão, se não for uma intervenção divina no nosso coração, nos fazendo nascer de novo, regenerando o nosso coração e nos trazendo vida. A depravação total revela que estamos mortos espiritualmente. Mortos. A depravação também nos revela que o homem é escravo do pecado. Olha o que aqui diz o texto. Nos quais, e aí Paulo está falando da condição anterior, não só dele, que ele vai se colocar, que a gente vai ver aqui no texto, mas também de toda aquela igreja de Éfeso, né? Nos quais andastes outrora. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram noutrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Estávamos mortos espiritualmente, mas estávamos vivos para o pecado. Éramos escravos do pecado. Esse é o estado natural do ser humano. E aqui ele vai trazer 3 aspectos dessa escravidão, ou 3 senhores, que eram os nossos senhores, antes de termos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, que é o mundo, ou seja, você segue o curso do mundo, você segue aqui a cultura, você segue os valores deste mundo sem questionar, como um ser inanimado colocado na corrente de um rio, que não tem poder para nadar contra a corrente. Éramos assim, vivendo no curso deste mundo, fazendo aquilo que o mundo diz que é correto, vivendo uma promiscuidade, vivendo nossas vidas de forma dissoluta, sem compromisso com Deus, mas compromisso com aquilo que a cultura diz que é bacana. E aí nós fazemos aquilo que o nosso grupo diz que é bacana, e aí nós vivemos os amores que são amores, independente de serem ao contrário à palavra de Deus, porque o mundo diz que pode ser vivido contanto que você ame, e aí nós estamos nessa sociedade permissiva, que pode toda forma de amar. Isso é diabólico, isso não é evangelho. Nem toda forma de amor é válida, nem toda forma de amar é correta diante do Senhor. Não entre nessa. Isso é o que o mundo diz, não o que a palavra de Deus diz. Mas antes nós vivíamos assim, vivíamos de qualquer forma, nos conformávamos a este mundo, seguindo o curso deste mundo, os valores deste mundo. Paulo diz que também antes nós éramos escravos dos príncipes da potestade do ar, ou seja, escravos do diabo. Nós estávamos servindo ao diabo, nós éramos uma besta, e Lutero tem essa ilustração muito interessante. Ele vai dizer: nós somos uma besta, nós somos um cavalo, montado por Deus ou pelo diabo. Antes nós éramos montados pelo diabo, era ele que nos comandava, nós estávamos no controle dele, nós estávamos vivendo nas agarras de Satanás. Mas também tem um outro aspecto, que Paulo vai chamar aqui de inimigos nossos. São os 3 inimigos. Eu costumo dizer que é a liga da injustiça: o mundo, o diabo, e agora Paulo vai falar da nossa vontade, da carne, do pecado que habita em nós. Nós éramos escravos da nossa vontade. Nós não amávamos a Deus e ao nosso próximo como a si mesmo. Nós adorávamos a nós mesmos. Nós éramos reis de si próprio. Nós éramos reis encurvados sobre nós mesmos, servindo as nossas vontades, nos colocando sempre em primeiro lugar. Nós servíamos aos nossos ídolos. Nós víamos o outro como alguém que pode ou não ser útil à nossa vida, não alguém que pode ser objeto do nosso amor. Nós víamos o outro como sendo alguém que pode ser objeto da nossa satisfação, não objeto da nossa dedicação e generosidade. Existem pessoas que são egoístas e sabem que são, e fazem de tudo para satisfazer o seu egoísmo. Mas existem outras que são egoístas e não assumem. Essa é a nossa natureza. Nós
vivíamos para satisfazer as vontades do nosso coração. Nós seguíamos o nosso coração. É enganoso nada, é bom demais seguir o coração. Este éramos nós, depredadores de nós mesmos, depredadores do próximo, depredadores da própria natureza. Estes éramos nós. Em outras palavras, a nossa condição espiritual não decorre do que fazemos ou fizemos, mas decorre do que somos naturalmente desde o nosso nascimento. E veja só, meus queridos, guardem isso. Nós pecamos porque somos pecadores. E não somos pecadores porque pecamos. Veja só, nós pecamos porque isso está na nossa natureza. Pecamos porque somos pecadores. E não somos pecadores porque pecamos. Não é a sociedade que nos corrompe, somos nós que corrompemos a sociedade. Somos nós que corrompemos os lugares, não são os lugares que nos corrompem. Essa é a nossa natureza corrompida, depravada. Não, quando a gente fala de depravação, normalmente pode vir na sua cabeça essa conotação sexual, né? Mas a ideia aqui não é essa, tá? A ideia é de que todo o nosso ser está depravado no sentido de não estar voltado para Deus, mas voltado para si mesmo, afetado totalmente pelo pecado. A depravação total nos revela que somos escravos, nos revela que estamos mortos, mas por causa disso, ela revela uma outra verdade que deveria fazer-nos tremer. Meus queridos, nós cultuamos um Deus que é santo. Isaías, quando tem a visão do trono, os anjos diziam: santo, santo e santo. Não tem outro atributo divino na Bíblia que é falado assim 3 vezes. Sabe por quê? Isso dá uma ideia de superlativo. Deus é amor, é. Deus é perdão, é. Deus é graça, é. Mas não tem nenhum momento na Bíblia dizendo assim: Deus é perdão, perdão, perdão. Deus é amor, amor, amor. Deus é graça, graça, graça. Mas tem assim: Deus é santo, santo e santo. O nosso Deus é santíssimo. O nosso Deus não vai ter o pecador, o ímpio por inocente. Ele é santo e por ser santo ele é justo. Por isso que Paulo diz: vocês viviam para si mesmos. Vocês não queriam nada com Deus. Vocês queriam viver para vocês. Vocês eram escravos do inimigo do Senhor, que é o diabo, ainda sendo que derrotado, mas continua sendo inimigo. Vocês eram escravos do mundo, vivendo o curso deste mundo. E o que é que vocês merecem? O que é que vocês acham que Deus, quando olha para vocês, sente? Aí ele diz, por causa disso, verso 3, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O nosso pecado é algo grave, meus queridos. O nosso pecado, ele afeta, ele atenta, ele agride diretamente quem Deus é. E Deus é santo, santo e santo. E Ele não pode simplesmente fazer vistas grossas ao pecado, nem ao pecador. Porque não existe pecado sem pecador, pecador sem pecado. Ele não pode. Lá em Apocalipse 15:4, nós vemos no mesmo versículo esses 2 aspectos do Deus que é santo, mas que também é justo, do Deus que é santo, mas que também é juízo. Ele diz: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Sendo o nosso Deus um Deus de justiça, o pecador deve ser punido. Sendo o nosso Deus um Deus santo, o que nós merecemos de fato é irmos para o inferno, é sermos declarados condenados diante do seu tribunal. O que merece, meus queridos, um homem e uma mulher assim, diante de um Deus que é santo, a não ser punido? Porque embora o nosso Deus seja misericordioso, gracioso, amoroso, e Ele o é, Ele também é justo, e Ele precisa então revelar a sua justiça, dando aos ímpios, aos pecadores, aquilo que eles merecem. Sendo Deus quem Ele é, o pecado e o pecador devem ser punidos. Deus não vai ter o culpado por inocente. O Jonathan Edwards, em um dos seus grandes sermões mais famosos, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele diz num certo momento no seu sermão: a espada da justiça divina está a todo momento se revolvendo sobre as suas cabeças, e não é nada senão a mão da misericórdia livre de Deus e sua mera vontade que a segura.
É isso, meus queridos. O nosso Deus é juízo. O nosso Deus é um Deus que também tem ira, uma ira santa. E a sua espada está em suas mãos. Nós somos um alvo. E Ele só não lança a sua espada, Ele só não joga a sua flecha, por causa da sua misericórdia. Nós não fomos fulminados, Ele não fulmina toda a humanidade ímpia e pecadora, porque a sua graça e misericórdia se renova. Esse é um Deus que vai cobrar do pecador e do ímpio um dia, meus queridos. Um dia essa espada vai descer. Um dia o pecador e o ímpio será condenado ao inferno. A total depravação nos ensina que estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ela nos ensina que estamos escravos, éramos escravos. Ela nos ensina que Deus está irado contra o pecador. Mas a total depravação, ela não quer dizer que nós somos tão perversos quanto possível. Ela não quer dizer, porque nós somos perversos. Hitler é uma figura que reflete bem isso. Mas ainda o próprio Hitler, ele foi ruim, mas ele poderia ter sido bem pior. Porque a própria graça de Deus refreia o mal no mundo. É bem certo que de vez em quando Deus solta um pouquinho a graça para que a gente perceba e olhe para figuras como esta e diga: caramba, como somos maus. Mas não se enganem, ele poderia ter sido bem pior. E só não foi porque a graça de Deus refreou o mundo. E se não fosse a graça de Deus refreando os nossos corações, não só os nossos, mas todos os ímpios aí fora, esse mundo seria um mundo inabitável. É a graça comum de Deus que refreia o mal no mundo, restringe essa maldade dos nossos corações e não permite que ela esteja no grau máximo. Graças a Deus por isso. Mas a depravação total, embora também ela não queira dizer que a gente é tão mal quanto a gente pode ser, ela também não quer dizer que somos incapazes de fazer coisas boas e belas. É por causa da graça de Deus que mesmo um ímpio, mesmo alguém que não tem Cristo no coração, essa pessoa pode fazer sim coisas boas, produzir bondade. Afinal de contas, certamente Hitler deve ter feito muita coisa boa para os seus camaradas, muitos atos de bondade para ter a fidelidade daqueles homens ao seu redor. O próprio Hitler, meus queridos, pintou mais de 2.000 quadros, e esses quadros que vocês estão vendo, foi Hitler que pintou. Então, ainda que você seja mal por natureza, ainda que você seja depravado totalmente, ou seja, o pecado afetou todas as suas habilidades, todas as suas vontades, você é capaz de fazer algo bom, você é capaz de fazer algo belo. O Anthony Hockman, ele vai dizer que há uma diferença entre estrutura e função. Ele diz que a estrutura é a nossa capacidade de fazer, e a função é para que fazemos. A nossa capacidade de fazer, ela foi sim afetada pelo pecado, ela foi arranhada pelo pecado, mas nós temos ainda a capacidade de fazer o bem, a capacidade de produzir beleza, a capacidade de produzir justiça, ainda temos essa capacidade. Mas, meus queridos, a função, ela foi aniquilada. A função é para que fazemos, para quem fazemos. Naturalmente, nós fazemos para nós mesmos. Os nossos atos de bondade são para que a gente pareça melhor do que os outros. As nossas boas ações normalmente são extensões do nosso egoísmo. Fazemos para sermos aceitos, para sermos bem vistos. O Catecismo de Heidelberg, ele vai dar uma definição interessante sobre boas obras. Ele vai dizer: somente aquelas que são feitas através da verdadeira fé, de acordo com a lei de Deus e para a sua glória. Deus só aceita obras, boas obras, e aí está entre parênteses, né? Se elas forem feitas através da verdadeira fé, de acordo com a lei dele e para ele. Qualquer obra que nós façamos, na realidade, sem essas motivações, sem ser através da verdadeira fé e de acordo com a lei de Deus, são obras diante de Deus pecaminosas. Ele não aceita. Toda bondade do ímpio, ela produz algo bom, certo? Mas diante de Deus, ele não aceita. Isaías vai dizer: todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, obras, como trapo de imundícia.
Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Deus não aceita, porque a motivação não é para a glória dele. Ele não aceita porque essas obras são produzidas a partir de um homem que é pecador. Meus queridos, a verdade é que, se você prestar atenção, olhe para você, olhe para o seu corpo. Nada sai do nosso corpo físico que seja agradável de olhar ou de cheirar. No nosso jardim, só há lama, não há flores. Da mesma forma que não existe nada que saia do coração do homem que seja agradável a Deus para a salvação. Não somos capazes de fazer algo diante do Senhor que atraia a sua atenção para nós. Não somos capazes, porque naturalmente estamos mortos e tudo que sai da gente está manchado por quem somos. O homem natural não quer se submeter a Deus. Pelo contrário, ele rejeita a soberania de Deus. Ele rejeita o próprio Deus. Ele nem pode buscar a Deus. Ele nem pode, ele é incapaz disso. Ele não entende as coisas espirituais. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é que este homem pode fazer para mudar quem ele é? O que é que este homem e esta mulher pode fazer para mudar a sua própria natureza? Nada. Ouvir sermão não vai fazer você mudar a sua natureza. Ir à igreja não vai fazer você mudar a sua natureza. Dar todos os seus bens à igreja não vai fazer mudar a sua natureza. Absolutamente nada. Somente se o próprio Deus, como diz aqui Rodolfo do Hipona, a 7 palmos debaixo do céu, é impossível de subir e levantar. Somente aquele que rasgou o véu tem o poder de me fazer viver, me salvar. Você só será capaz de levantar a mão e dizer: eu quero Deus, se primeiro Deus lhe querer. Se primeiro Deus vier ao seu encontro, se primeiro Deus regenerar o seu coração. Então não é sobre eu aceitar a Deus, é sobre Deus me aceitar. É sobre eu estar implorando diante do trono da graça e dizendo: Senhor, me aceita apesar de quem eu sou. O Evangelho é sobre isso. Somente a obra do Espírito de Deus pode mudar o nosso coração, pode transformar o nosso coração de pedra no coração de carne, que responde ao chamado do Senhor. É necessário um milagre em nossas vidas. É necessário que aquele que estava morto seja ressuscitado. Essa é a primeira ressurreição, porque estávamos mortos. Ninguém, meus queridos, ninguém que não for a Cristo poderá ter mudado a sua natureza antes de ir. É necessário um miraculoso trabalho de Deus para a pessoa chegar a essa fé salvadora. Olha o que é que Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados. Mas ele diz: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Nós só iremos a Deus porque o próprio Deus já veio até nós. É esse milagre que nós precisamos. Mas creio que no verso 4 de Efésios, esse mais que tem aí deve ser o mais importante da Bíblia. Mais importante da Bíblia, sem sombra de dúvida. Eu arrisco a dizer, porque olha o que Paulo está dizendo. Olha, nós éramos por natureza mortos, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos, ou seja, não havia vida em nós ainda, estávamos mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até a fé que nós temos, meus queridos, foi Deus que nos deu. É graça, é misericórdia, somente por graça e misericórdia. E até essa fé que nós cremos que Cristo é o nosso Salvador, e até essa fé que nos revela quem somos diante de Deus que é santo, é Deus quem nos dá. O mérito é todo dele, não há nada em nós, por isso que estamos de mãos vazias diante do Senhor, de mãos vazias. Rosivaldo, pode subir, Rosivaldo.
Meus queridos, sabe qual é a semelhança entre Hitler e Oskar Schindler? É que ambos só se salvariam do inferno, só se salvariam da condenação se confessassem Cristo como seu Salvador. Não sei se antes de Hitler atirar na cabeça, que ele se suicidou, né? Ele se arrependeu. Mas se ele não se arrependeu, se o Oskar Schindler não confessou Cristo como seu Salvador, ambos tiveram o mesmo destino. No final do filme, A Lista de Schindler, eu peço que vocês assistam, né? Quem tiver um pouquinho de estômago, tem uma frase, é uma frase inclusive que está no Talmud judeu. E essa frase, o Oskar Schindler, ele recebe um anel do seu contador, e dentro do anel está esculpida essa frase. A frase é: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Por mais que o Oskar tivesse salvado 1.200 vidas, ele salvou daquela morte no campo de concentração, mas ele não tinha e não teve poder e não tem poder nenhum para salvar qualquer vida da condenação. Não há esperança para o pecador longe de Cristo. Somente Cristo de fato é capaz de nos salvar, não só da morte, não só de um câncer, nos curar, nos salvar de algum iminente perigo. A grande questão é nos salvar da justiça de Deus, nos salvar de quem somos e nos dar uma vida de eternidade ao lado dele. De fato, Cristo, meus queridos, somente Cristo pode nos dar uma nova vida. Somente Cristo pode transformar quem somos. É óbvio que nós continuaremos sendo falhos, pecadores, mas agora já pecadores declarados justos, santos, perdoados em Cristo Jesus. Pecadores que sabem que são vulneráveis, são frágeis, sabem que não são perfeitos, sabem que precisam caminhar diariamente para serem santos, mas sabem que quando falharem, não terão a espada do juízo diante deles, terão a cruz diante deles, e eles podem olhar para a cruz e dizer: todos os meus pecados foram perdoados, por isso que eu vou levantar e continuar de onde eu caí, porque agora eu já não serei mais considerado um ímpio, um condenado, um inimigo de Deus. Somos justos e pecadores ainda, mas nós aguardamos um dia em que o nosso Salvador virá, e Ele vai apanhar todas as lágrimas do nosso rosto. Ele vai de fato nos trazer de uma vez por todas salvação plena, porque nós não conviveremos mais com o pecado a partir de então. Será muito melhor do que no Éden, porque no Éden o pecado estava ali, com a possibilidade da queda, mas no novo céu e nova terra não haverá nem pecado, não haverá nem mais possibilidade de pecarmos. Possamos desejar, meus queridos, esse dia, porque aquele que disse que viria,